Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos compartilharmos um pouco a palavra do Senhor e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, enfrentarmos este dia, enfrentarmos as dificuldades, os ataques, as armadilhas, as complicações que estão por aí, não é verdade? Isso é a realidade da vida. Existem enfermidades, coisas que acontecem de repente, gastos inesperados, notícias da família, não é assim? Todos os dias está acontecendo alguma coisa, alguns problemas que às vezes demoram tanto tempo para se resolver. Então, qual vai ser a nossa posição? Será que realmente Deus vai afastar os problemas? A vida cristã significa isso? Deus afastando todos os problemas e fazendo com que o cristão viva bem feliz, dando risada, não é? Então, o que nós temos percebido na palavra de Deus é que existe um contexto mais profundo na fé. E o amadurecimento nos leva a vivenciar estas coisas não com peso, dor, angústia, vitimismo, mas com honra, com piedade, com o privilégio de vivermos estas coisas por causa do Evangelho. E ainda estou dizendo, por causa do Evangelho, não por minha causa. Eu não estou sofrendo porque eu quero, porque eu desejo, porque eu quero brigar, porque eu quero falar como tem que ser, mas por causa do Evangelho. Talvez eu não seja aceito por causa do Evangelho. Talvez eu não seja tão simpático, as pessoas tenham tanto prazer de estar comigo por causa do Evangelho. Então o que nós vemos aqui não é uma questão de falta de amor, mas é uma questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todos os nossos sentimentos, de vencermos a nossa carne, porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é verdade? Então, juntando as palavras na nossa mente e no nosso coração, isso deve formar uma conduta. Você tem feito isso? Juntado as palavras na sua mente e no seu coração? Refletido como Deus trabalhou com Abraão, como Deus trabalhou com José, como o Senhor chamou Davi, como o Senhor operou na vida dos reis, como o Senhor fez exatamente com João Batista, o que ele fez com os discípulos, como ele tratou com cada um deles, não é? Nós vemos os discípulos sem entender o que Jesus estava fazendo. Um dia, Filipe perguntou, Pai, disse para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus falou, Filipe, há tanto tempo eu tenho andado com vocês e vocês ainda não entendem? E vocês ainda não me conhecem? Então percebe, é possível sim, nós temos tanto tempo de igreja, tanto tempo na vida religiosa e não conhecemos a Cristo. Isso é um perigo. E nós estamos aqui diante dessa carta de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, falando exatamente do tempo da formação da igreja, as viagens do apóstolo Paulo, as dificuldades, os problemas, as lutas e o que isso representava para todas aquelas pessoas. Nesse tempo, eu repito, era um tempo de dificuldade, de ataques aos líderes, aos apóstolos, aos discípulos que estavam pregando o Evangelho. Mas isso não esvaziava a igreja, não fazia com que as pessoas falassem, tem alguma coisa errada, esse homem está sofrendo tanto, isso não é possível, Deus não está aprovando esse ministério. Ele estava sofrendo exatamente por causa de Cristo. E nós vamos continuar, estamos no capítulo 21, agora nós vamos do verso 37 até o verso 22. E está escrito exatamente assim, E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então, primeiro nós percebemos, eu acabei de encerrar ontem falando para vocês, que o apóstolo Paulo estava sendo carregado pelos soldados, de tanta violência, os homens estavam espancando o apóstolo Paulo. Mas no momento que ele estava saindo daquele lugar, e sendo recolhido à fortaleza, ele falou para o comandante que ele queria falar. Pediu permissão para o comandante para falar ao povo. E o comandante permitiu.
Então, o apóstolo Paulo, naquele momento, não é, em pé na escada, fez um sinal com a mão ao povo e fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos, pais e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, o que também lá estivessem, para serem punidos. Então o apóstolo Paulo faz o sinal com a mão e quer falar ao povo exatamente isso. Olha, ouçam a minha defesa, que eu quero falar para vocês. Eu sou judeu. Nasci em Tarso, fui criado aqui em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre, um grande rabino, né, do mais importante. E Paulo aprendeu tudo o que ele sabia sobre a lei judaica, sobre a doutrina, sobre tudo, com este homem tão importante. E ele até inclusive cita que todos eles, aqueles líderes, sabiam porque conheciam Paulo daquela época. E ele testifica aqui: persegui este caminho até a morte. Ou seja, o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos e queria machucá-los e queria matá-los. Ele falou aqui: eu estava indo para Damasco. Quando aí Paulo começa a contar a sua história, quando o Senhor então me chamou e eu caí do cavalo e fiquei cego, não é? Essa é a história do apóstolo Paulo que todos conhecem, porque Deus o elegeu. Agora preste atenção, o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu. Aí você fala: não, mas eu não sou como Paulo. Claro que não, mas não há cristão que não tenha sido escolhido por Deus. Preste atenção, eu não estou falando de falsos cristãos, eu não estou falando de mentiras, de enganos, de bobagens. Eu estou falando que o cristão, eleito, precioso, escolhido por Cristo, ele pertence ao Senhor para viver para Deus. A sua vida, seu casamento, seu trabalho, todas as coisas que ele faz, tudo que ele pensa, os seus sentimentos, tudo servem e tudo funciona para a glória do Senhor. Por quê? Porque o que age nele não é o ego, não é o mundo, não é a internet, não é a política, não é um sistema. Não, o que age nele é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não pertence mais ao mundo. Embora viva no mundo, ele pertence a Cristo. E Paulo, nesse momento, mesmo tendo apanhado, sido realmente machucado, ferido, sendo até carregado, ele quis falar. Porque a sua disposição de vida, é isso que eu quero que você perceba. A sua disposição de vida não era carnal. Nossa, eu estou sofrendo tanto, está sendo tão difícil, eu estou cansado, eu tento falar, mas ninguém me ouve. Percebe? A disposição do Paulo era exatamente aquilo que agora ele estava vivendo. Eu quero que peço a Deus sempre para que eu possa viver isso e oro para que você também possa viver isso. Que a gente possa viver esse renovo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Chega! Basta de ser vítima, de ser realmente angustiado, de viver pesado e cobrando, e sendo crítico e vendo a sentença na vida dos outros, ao invés de olhar a minha vida e lançar os meus fardos na cruz. E olhe para Jesus nesta manhã, entregue a Ele a sua vida, o seu caminho e tenha ânimo e disposição na fé para viver para Cristo. Que você fique firme e sempre fortalecido na fé.